Conservador do Rio Preto, uma alegria receber a todos em mais um evento. Iniciamos hoje o nosso seminário da cannabis medicinal, que é o nosso último evento do nosso mês jurídico, nossa semana jurídica, onde a gente teve a oportunidade, no dia 11 a gente comemora o dia da criação dos cursos jurídicos e também conhecido como o Dia do Advogado. Então, durante todo o mês, a gente vai não só nossas comemorações festivas, mas também busca discutir e trazer temas de aperfeiçoamento e de conhecimento para a classe, para a sociedade como um todo. Então, a gente agradece a doutora Vilma Seljano, a doutora Giovana Carnavale pela organização desse seminário, tão bem pensado, feito com tanto carinho em todos os que foram convidados que estão participando. Vocês perceberão certamente esse cuidado que teve com tudo isso. Então, em nome da terceira subseção, a gente declara aberto o nosso evento. Essa palavra é a presidência do evento, a doutora Vilma Seljano, que é a presidente da Comissão do Direito da Cannabis Medicinal. Obrigado a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui participando presencialmente, agradeço também a participação de todos que estão participando através da TV OAB e do canal do YouTube. Sinto muito honrada por estar aqui hoje, poder tratar desse tema que é tão importante e especial para mim. Agradeço ao Dr. Marcelo Schaefer por ter dado a oportunidade de a gente abrir essa comissão do direito da cannabis medicinal aqui na OAB Petrópolis, para que possamos discutir esse tema e desmistificar um pouco dessa planta que é tão estigmatizada. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do Dr. Vladimir Saboia, presidente da Comissão do Direito da Cannabis Medicinal da OAB Petrópolis, e estendendo também aos integrantes da comissão que estão aqui presentes, doutora Marcela, doutora Lúcia, doutora Emília, Thiago Piconosco, doutor Vladival. É muito importante que a gente discuta esse tema, porque Petrópolis, principalmente Petrópolis, que é uma cidade tão conservadora, e estar aqui hoje nessa casa e poder falar livremente sobre a cannabis já é uma vitória muito grande para a gente. E esse é o primeiro seminário que trata do tema aqui na cidade de Petrópolis. Então, vou passar um pouquinho agora a palavra para a doutora Giovana, que foi a que estendeu os meus braços aqui para que a gente conseguisse realmente realizar esse evento aqui, E agradeço a oportunidade de poder trabalhar com a doutora Giovana Carnavale, que também é integrante da Comissão do Direito da Cannabis Medicinal aqui de Petrópolis. Então, doutora Giovana, passa a palavra. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem em reprise no YouTube. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou prova viva da diferença de uma pessoa com e sem instrução. Antes da comissão da cannabis, eu era uma pessoa sem instrução. E assim como muitos me consideraram, hoje vejo que eu era preconceituosa. A comissão da cannabis de direito medicinal mudou a minha vida e mudou as concepções que eu tinha sobre isso. E desde então eu tomei para mim essa luta junto com a doutora Vilma e com a nossa comissão. O meu desejo é expandir conhecimento, é levar conhecimento, porque eu entendo que conhecimento liberta. E nós precisamos disso. Então, desde que a doutora Vilma conversou comigo, a princípio eu levei um susto, falei, misericórdia. Fui criada numa família muito tradicional. E quando a doutora Vilma começou a me encaminhar os artigos científicos, a conversar e a mostrar todo o conhecimento, doutora? Eu fiquei encantada. E eu disse, eu preciso disso. Preciso disso na minha vida. E então começamos a estudar e eu trouxe a cannabis medicinal para a minha vida no cotidiano com os estudos. E eu quero muito, sim, levar esse conhecimento ao máximo de pessoas que eu puder. Eu sinto muito honrada por fazer parte dessa mesa e sinto honrada por poder conhecer e aprender mais com os doutores nessa manhã. E desde já eu quero convidar-nos para voltar no dia 31. Amanhã tem mais. Então, se vocês puderem, retornem, porque a doutora Vilma teve muito carinho, muito cuidado com cada palestrante. Eu tenho certeza que vocês sairão daqui
medicinal da OAB Petrópolis. Damos então a abertura e vamos começar. Obrigada, Lélia. Obrigado, licença. Com licença. Acho que vocês já perceberam que eu não tenho muito discurso assim pronto, não, eu falo muito de improviso. Para a gente poder dar realmente início, né, ao tema da cannabis medicinal aqui da Nova Petrópolis, eu queria convidar para compor a mesa, então, o doutor Emílio Figueiredo. Doutor Marjoão Porto. Denise Porto. Fazer uma pequena apresentação, embora muitos aqui a gente já sabe que já dispensam apresentações, mas vamos fazer a apresentação, né? Doutor Emílio Figueiredo, sócio Figueiredo da Neymar Sanches Advocacia, insurgente cofundador da Rede Reforma, instituição eleita para a representação da sociedade civil no FANAD, membro da Comissão do Direito do Setor da Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB e da OAB em Rio, mestre em Justiça e Segurança, doutorando em Sociologia e Direito, ambos pela UF, pesquisador em formação de grupos de pesquisa, psicoativos, cultura, psicocult do INEAC, membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Doutor Emílio, por favor, para falar. Legal, Vilma. Satisfação estar aqui, agradeço o convite. Bom dia a todos que estão presentes e a quem nos acompanha pelo YouTube. Fico bem feliz de estar aqui hoje porque morei em Petrópolis durante 10 anos e sei bem, né, como que é uma cidade apegada à tradição, né, a valores conservadores, e a gente está aqui falando de cannabis hoje é uma vitória gigantesca, né, por ser na OAB e por ser em Petrópolis. Então, assim, vou fazer uma fala levantando a bola para os colegas que vêm na sequência, tanto hoje quanto amanhã também, fazendo um panorama. Não vou aprofundar em nenhum ponto, né, mas vou tentar trazer uma visão geral de como que se deu essa transformação que está mais um passo hoje, mais um tijolinho dessa transformação acontecendo hoje aqui na OAB de Petrópolis. Então, né, essa primeira mesa ela tem como tema o panorama criminológico. E não tem como falar, infelizmente, não tem como falar de maconha, não tem como falar de cannabis, hoje em dia ainda sem abordar a questão criminológica. E não deveria ser assim, né? Porque durante milênios essa planta foi tão somente uma planta, mas uma planta que também tinha um uso muito especial pelo homem, pela humanidade. Né? A gente costuma chamar de uma tecnologia arcaica da humanidade, um patrimônio vegetal que ajudou muito o desenvolvimento do ser humano ao longo dos tempos. Ela é uma planta que foi selecionada, né? Cannabis é o nome da planta, o nome científico da planta, e sativa é uma expressão que significa que ela foi selecionada pelo homem. Ela difere da cannabis espontânea ou da cannabis silvestre, que são as plantas que surgem naturalmente, né, na flora. Então, lá há 12 mil anos, na primeira revolução agrícola, o ser humano selecionou essa planta para ser utilizada como insumo para o seu desenvolvimento social. Então, ela serve como alimento, ela serve como fibra, ela também serve como remédio e ela também tem um uso ritualístico-cultural. Então, essa tecnologia arcaica ela foi tratada assim durante muitos anos. Vamos falar assim de pelo menos 11 mil anos. Até que há 200 anos atrás,
mais ou menos, né, quase 200 anos atrás, começaram as primeiras leis de controle social. Né? A primeira lei mundial, né, que aconteceu no mundo proibindo a cannabis foi no exército napoleônico. Né? Acho que em 1811 o exército de Napoleão foi ao Egito e lá conhece o haxixe, e o Napoleão, né, o general comandante do exército, proíbe, né, que os seus soldados usem o haxixe por entender que eles perdiam a vontade de guerrear. E a segunda lei, né, que acontece no mundo, e a primeira lei que vale para os civis, né, vale para todo mundo, é a lei do Pito do Banco no Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, no Código de Postura Municipal em 1830, né, então, primeiro reinado, né, no Brasil, Dom Pedro I ainda no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro baixa uma lei proibindo o Pito do Banco. O Pito do Banco era como as pessoas escravizadas chamavam o ato de fumar a cannabis, né, pitar o banco. O banco é sinônimo de maconha e pito, né, é sinônimo de fumar. Então, dali, né, a partir dessa lei do pito do banco, a gente já vê que o que era o conceito de né, uma tecnologia vegetal da humanidade passa a ser um objeto de controle social a partir de raízes raciais escravocratas. E isso se dá porque quem trouxe o uso cultural, né, o uso ritualístico, o uso em prol da saúde para o Brasil foram as pessoas escravizadas que foram sequestradas em África e trazidas para cá. E os portugueses trouxeram a cannabis enquanto um insumo para suas atividades, principalmente mercantis. Então, o português trouxe enquanto papel, enquanto vela, enquanto corda. Né? Isso é vastamente apresentado, né, em trabalho sobre a história da cannabis. Recomendo Fumo de Negro e Fumo de Angola, são dois livros sobre o tema que abordam bem essa questão cultural. E a partir dessa lei de 1830, a proibição só vai se sofisticando, só vai crescendo. Cada vez mais vai se ligando a cannabis à questão racial, né, como se fosse algo menor, algo que não merecia ser considerado, e começa a surgir naquele período de alguns paradoxos, porque a cannabis já era remédio. Desde o século retrasado, desde o século XIX, a cannabis é apresentada como remédio, tinturas, apresentações diversas, inclusive até os tais cigarros índios, né, que eram cigarros índios ou cigarros Grimaldi, que eram cigarrinhos mesmo, vendidos já prontos, enroladinhos, para a pessoa fumar para dor de garganta. Então, tinha essa questão do uso cultural, do uso ritualístico, de um uso com bem-estar, né, mais genérico, e também para a promoção de saúde enquanto remédio no sentido estrito do termo. E essa sofisticação da proibição foi ganhando novas leis, né? Então tem decreto na era Vargas, tem Código Penal, tem lei própria de controle de substâncias, né, de drogas durante a ditadura, tem a lei atual, que é de 2006, né, tem os tratados internacionais, as convenções de controle de substâncias da ONU, né, de 61, 71 e 88, que também versam sobre esse tema, né, que vem mostrando como essa proibição foi arrochando e com isso foi se perdendo, né, o uso medicinal. O uso medicinal caiu em desuso no início do século passado, né, no início do século XX, o pessoal proibiu, né, o que era um remédio, que era vendido em boticários, que era vendido em farmácias, deixa de ser vendido por conta desse controle criminal e passa a ter também uma violência de Estado, né? O Estado passa a coibir de maneira extremamente violenta o uso da cannabis numa tentativa, né, numa justificativa muito falha, né, muito errada de controle, né, de promoção da saúde humana, né? Eles vão proteger a saúde pública a partir da proibição da cannabis e a gente sabe o que acontece, né? A gente vive hoje uma guerra, né, principalmente nas favelas, nas periferias, nas quebradas, por conta da proibição da cannabis. É a droga mais consumida, é a substância mais consumida, né? E essa proibição violenta gera diversos
males para a sociedade, porque atinge quem usa e quem não usa, atinge quem vende e quem não vende. Então, muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo e ela é vítima dessa política proibicionista violenta. E isso começa a mudar, né? Então, né, abordando essa recente mudança, né, isso começa a mudar e começa a mudar a partir de críticas sociais. Né? Claro que desde o primeiro dia de proibição teve alguém que criticasse essa política e falasse: isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E o tempo foi passando e mais gente foi subindo nesse bonde da crítica à proibição. Um movimento social muito importante, né, que já foi muito estigmatizado, mas hoje já tem um reconhecimento, inclusive um reconhecimento jurídico, né? O STF reconheceu ele enquanto um movimento apto para ir para as ruas, é o movimento da Marcha da Maconha. Né? A Marcha da Maconha foi o primeiro movimento organizado de crítica da proibição e de proposta de uma reforma da política de drogas, de uma legalização, de uma regulamentação como um caminho a ser seguido pela sociedade brasileira. Então, apontando as falhas da proibição, apontando os efeitos colaterais da proibição, a Marcha da Maconha começou a mostrar que precisa mudar essa questão. Durante muito tempo a Marcha da Maconha ficou uma questão bem insegura em termos jurídicos, e a partir de 2011, quando o Supremo Tribunal Federal, a partir da TPF 187, reconheceu que é um legítimo direito constitucional ir para as ruas, se reunir e expressar publicamente uma crítica à proibição, uma proposta de legalização, isso mudou. Até então, a Marcha da Maconha era acusada de apologia, de incitação ao crime, e a partir desse julgamento do STF, que permite que a gente possa estar fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, olhando uma política pública posta, né, que está acontecendo nesse momento, vendo as suas falhas, criticando ela e propondo o caminho a ser seguido. E em 2013, final de 2013, vai fazer 10 anos agora em outubro, retoma o uso medicinal no Brasil, o uso medicinal da cannabis no Brasil. Crianças com graves síndromes epiléticas não tinham outro destino a não ser convulsionar até morrer, porque elas eram refratárias aos tratamentos convencionais. Não tinha nenhum fármaco disponível que controlasse aquelas convulsões. E as mães e as famílias, os pais, né, inclusive foi até um pai que achou, né, na internet, né, que viu que tinha uma criança nos Estados Unidos usando um extrato de cannabis rico em canabidiol. Não era o canabidiol puro, não era o CBD, era um extrato de cannabis, um extrato da planta rica em canabidiol, rica nessa molécula, que controlava as convulsões de uma criança que tinha uma síndrome rara que até então nada controlava. Eles trazem isso para o Brasil, está fazendo 10 anos, né, esse movimento. Em 2014, eles se juntam ao movimento da Marcha da Maconha, eles entendem a dinâmica social que eles estão envolvidos, então, né, não é mais só o uso medicinal, né, não adianta ter cannabis na farmácia, é a guerra continuar de viver aí, passa a convulsão e morre de tiro, né, de bala achada, não faz sentido. Então, essa união dessas famílias com os ativistas da Marcha da Maconha potencializa a questão de crítica à proibição e de proposta da legalização. E esse movimento cresce muito nos últimos anos, cresce demais, principalmente por força dessa articulação dos pacientes. Quem deixa de sofrer a partir do uso da cannabis tem muita força, né? É muito bonito ver alguém que deixou de sofrer por conta do uso da cannabis. E essas pessoas passam a ter muita grana, né? Quem convive com quem faz uso terapêutico da cannabis sabe do que eu estou falando. E passam a realmente se juntar, né? O que no direito a gente chama de união de pessoas, né? Que é a natureza jurídica das associações, elas passam a se unir em prol de propor a questão do uso medicinal e também, além de propor, além de acolher os pacientes, acolher outras pessoas que são aptas a usar a cannabis como remédio, também passam a cultivar, preparar o remédio e dispor entre elas mesmas, né? Então, daí surgem as associações, né? Estou aqui do meu lado grande, uma representante de associação, grande advogado de associação, que realmente traz uma nova configuração, porque traz um acesso, né? Até então não tinha plantio de cannabis permitido no Brasil, hoje tem
plantios tanto individuais quanto coletivos a partir dessa perspectiva do paciente. E assim, encerro, né, estando aqui no AB falando da importância da advocacia nessa transformação como um todo. Né? Em todos esses movimentos, a advocacia esteve junto, né? Seja nas ações da Marcha da Maconha lá no STF, porque quem fez a representação perante o Ministério Público Federal que deu origem às ações do STF foram advogados, né? Quem orientou os pacientes há 10 anos atrás de como trazer o óleo importado para o Brasil nas primeiras vezes, né, mitigando riscos, foram os advogados. Quem teve junto com eles nas ações de fornecimento, nas ações de cultivo, na formação das associações, nas ações das associações, nas demandas por direito, foram os advogados, não foi os profissionais de advocacia. Então, se durante anos, décadas, os advogados fizeram um papel de defesa, né, passaram a ficar defendendo as pessoas criminalizadas pela proibição da cannabis, eles passaram a também demandar por direitos, né? E isso é uma realidade que cada dia surge uma nova oportunidade para a advocacia brasileira a partir dessa transformação social. E essa transformação ela não para, né? Tem muita coisa, eu costumo dizer assim, já são 10 anos de usumição no Brasil, né? Dessa retomada da usumição no Brasil, mas a gente não ganhou nada. A gente não tem uma lei, a gente não tem uma decisão transitada em julgado, a gente não tem uma súmula, né? O que tem de mais firme hoje é o Supremo Tribunal falar que é dever do Estado fornecer um produto de cannabis para o paciente doente, mas tirando isso a gente não tem nenhuma vitória assim, consistente que eu falo assim, poxa, ó, o trabalho está concretizado. Não temos. Nós precisamos de leis, nós precisamos de decisões definitivas, precisamos de súmulas para poder realmente nós termos uma segurança jurídica. E mais do que isso, a gente precisa de que tudo isso aconteça em coerência com a realidade sócio-histórica do Brasil. A gente não tem como fazer a cannabis hoje um grande negócio, saiu agora essa semana, né? Acho que os Estados Unidos arrecadaram bilhões de dólares com tributos do mercado regulado da cannabis, mas a gente não tem como fazer isso desconsiderando o que aconteceu lá no início. Quem trouxe o uso cultural da cannabis para o Brasil foram as pessoas escravizadas. Quem fez a resistência à proibição do Brasil foram as pessoas pretas, pobres de periferia, de favela. Agora que a cannabis vai deixar de ser uma carne de pescoço, vai virar um filé mignon, eles vão ter acesso a esse filé mignon ou eles vão ter só tido o direito de roer a carne de pescoço? Então, nesse momento, a gente precisa fazer uma política pública, construir uma política pública para a cannabis que tenha um real impacto e uma real reparação histórica em cima de todas essas pessoas e territórios que sofreram durante anos de proibição. Agradeço a todas e todos e encerro por aqui. Agradeço mais uma vez a excelente contribuição, né, do Henrique, então também fala sobre esse contexto histórico, então é fenomenal, né? O preconceito histórico também ainda é latente, infelizmente, né? A gente sabe, por isso que assim, especialmente esse tema foi passado porque domina muito bem e porque é tão importante a gente falar para a gente conseguir vencer essa barreira do preconceito que fala dessa planta da maconha, né? Que as pessoas ainda têm quando se ouve falar da maconha e a cannabis medicinal nada mais é do que maconha. Continuando então agora os trabalhos, eu queria passar a palavra a Denise Fúvio. A Denise é acadêmica de biomedicina, presidente da Associação Acolher Macaé e mãe de um paciente também que faz uso de cannabis medicinal. Então, uma honra tê-la aqui também, falando em nome das associações. Obrigada. Bom dia. Quero agradecer a casa pelo convite, em especial a doutora Vilma, presidente da comissão, né, que conhece bem a nossa história lá desde o início. E doutora Denise não, só Denise, está aqui na
claro, para todo mundo. Então, eu me chamo Denise, né? Nasci aqui em Petrópolis e minha mãe foi para Macaé quando éramos pequenas, né? A trabalho. E lá eu cresci, estudei, me casei, tive 3 filhos. E a nossa terceirona, que é a Gabizinha, ela nasceu com microcefalia por Zika, né? Na época eu tive mancha no corpo, dor nas juntas, fiz o exame de dengue e não tinha dado nada, né? Não tinha aparecido nada no exame. Com 30 dias de nascido, eu fui pro hospital, 30 dias de gestação, não, desculpa. 30 dias de gestação, 8 meses de gestação, 30 dias antes dela nascer, em 4 de dezembro, eu fui pro hospital fazer um exame de ultrassonografia com Doppler. O médico me chamou na sala e falou exatamente assim: minha querida, a sua filha, falou para mim, pro meu esposo na época, a sua filha, ela vai ser aquela criança que vai vegetar, né? E ela não vai, a cabecinha dela é pequena, toma cuidado durante o final da gestação, porque o corpinho dela vai crescer e vai comprimir a cabeça dela e ela pode morrer na sua barriga, tá? Exatamente foram essas palavras de um médico 30 dias antes da minha filha nascer. E aí, claro, a gente tem uma fé, né? E a gente crê e a gente vai em frente, acredita que tudo ele vai mudar. Ela estava com 26 de período, 30 dias antes de nascer. E ela nasceu com 31, não ficou na UTI e foi para casa, graças a Deus. E após isso, ela começou a ter evolução normal. Ela começou a interagir com a gente, e ela tinha contato visual, como todos os outros, apesar do perímetro dela ter 1 centímetro de diferença. Mas quando chegou do 5º para o 6º mês, a Gabriela começou a fazer postura sentada e ela começou a regredir. Foi quando a gente procurou auxílio de neurologista. E esse auxílio da neurologista nos encaminhou a fazer o videoelectrocalograma. Quando nós fizemos o primeiro, ela deu bastante descarga, ela não tinha crise convulsiva aparente. Então ela começou a fazer descarga eletrográfica. Não, tudo bem. Ela começou a fazer descarga eletrográfica, né? Aquele eletroencefalograma bem difícil, né? Bastante desalinhado. E aí a gente começou a fazer um anticonvulsivo. Gabriela usou Gadernal, Televital, vários tipos de anticonvulsivos, e ela chegou a usar 4 tipos e ainda assim continuavam as descargas. E ela não tinha ganho, né? Na verdade, ela começava a ter ganho motor e daí passavam uns 30 dias ela perdia. Ela começava a ter contato visual com a gente, ela perdia. Ela começava a sentar, voltava a regredir, porque aquelas descargas na função neurológica criavam seus caminhos e ali vinham as descargas e apagavam os caminhos, né? É como se fritasse os neurônios, falando assim, grosseiramente, né? Onde que eu faço? Esse é o videoelectrocalograma da Gabriela antes do uso do canabidiol, né? Então, eu vou contar um pouco da história de como eu conheci o canabidiol. Eu fui criada na igreja e minha mãe sempre me ensinou a fé, né? As pessoas sempre... Eu ouvia dizer, né, dentro da igreja que maconha era droga. E droga não era para minha filha. Eu vi na televisão passar, como o doutor Emílio falou, que em 2017, né? Sobre a primeira... 14. Foi 2014. Eu tinha ouvido falar em 2014 que tinha uma criança, uma mãe que foi buscar em uma importação de um extrato. Naquela época eu tinha 2 filhos, e aí eu falei, como que uma mãe tem coragem de dar maconha para o seu filho? Eu falei exatamente isso. E aí quando foi minha filha nasceu, e aí ela, usando os anticonvulsivos, a gente recebeu um convite para participar de um congresso em Búzios, era em Búzios que teve em 2019. Foi muito bacana. E lá nós fomos participar, conhecemos pessoas da causa. Foi muito bacana. Eu conheci que existia um sistema endocannabinoide, um receptor canabinoide no nosso corpo, o CB1 e o CB2, e que aquela planta ela tinha as moléculas para ir de encontro ao nosso sistema endocannabinoide e fazer o equilíbrio. Eu falei, pronto, tem alguma coisa aí. Vou fazer uma consulta e ver o óleo para minha filha. E aí nós levamos a Gabizinha, fez a consulta, e a Gabriela começou a fazer uso. Um
20 dias de uso da cannabis, ela baixou de 100% para 80%. Com 3 meses, ela baixou de 100% para 20%, que foi quando alinhou o eletro dela. Eu falei assim, tudo que eu aprendi lá atrás, que maconha era droga, era tudo mentira, eu fui enganada. E os fármacos que eram os industrializados, que era o que estava deixando ela regredir, que deixava ela sem contato visual com a gente, ela ficava por diversas vezes, ela ficava longe, não tinha aquele contato conosco, não tinha aquele aprendizado, e outras também, porque meu esposo embarcava na época, e aí ele também acabava lá embarcado, tendo problemas, porque como que um pai trabalha com uma filha em casa, tendo internado, porque a Gabriela ficava internada de 3 em 3 meses, tomava dois antibióticos na veia, porque um antibiótico não resolvia em casa, ela tinha que ficar internada. Então, o pai embarcado, eu em casa com 3 crianças, eu tinha que estar no hospital, tinha os outros 2. Então, eu havia sido enganada em todo aquele tempo. Então, foi quando a gente começou a fazer os desmandos dos anticonvulsivos, e Gabriela começou a ter o contato visual conosco, começou a se expressar, largar, sair da luz, porque ela ficava muito presa na luz, sair um pouco da luz, e aí voltar aquele contato pra gente, mãe, água, colocava ela no andador, ela anda no andadorzinho, ela tem contato com os irmãos, ela gosta de brincar, ela gosta de se expressar. Quando ela quer comer, ela briga mesmo, ela se expressa, porque ela quer comer e ela sabe se expressar para comer. Quando a gente oferece algo para ela, que ela quer água, quer suco, quer algo, ela sabe se expressar da forma dela, com o querer dela. E foi aí quando a gente decidiu plantar, né, a planta da cannabis, porque a Gabriela, porque o custeio, aqui a Gabriela, a evoluçãozinha dela na escola, ela gosta muito de estudar, ler livro, pegar a mãozinha dela e escrever, ela é apaixonada por isso, por estudo. E aí, chegando no salvo-conduto, a gente pegava a doação em outra cidade, de uma pessoa que ajudava a gente. Mas como ficar presa numa doação se acontece algo algum dia? O valor da receita dela, do importado na época, era uma média de R$7.000. Como que uma família com cinco integrantes, um pai embarcado, a mãe que não tinha como trabalhar mais, porque eu trabalhava como corretora de imóveis na época, tinha um escritório, deixei de trabalhar para cuidar dela integralmente, que é o que muitas famílias fazem hoje, né? Muitas mães, até muitos pais também fazem, e muitos filhos que cuidam dos seus familiares. Então, a gente tinha que tomar uma decisão. A gente começamos a plantar a planta da cannabis, e aí a gente aprendeu a fazer extração, aprendemos a fazer o cultivo, e aí fizemos o primeiro óleozinho dela, e nós contratamos um serviço de um advogado, voltamos a falar porque é muito importante toda essa questão, e aí um advogado nos ajudou a entrar na justiça. Com 5 dias saiu o salvo-conduto. É claro que existe uma grande documentação que a gente tem que conseguir e tal, para poder entrar na justiça, que era o eletro dela, que era o laudo médico, que era um manuscrito que eu fiz durante 3 meses. Todos os dias eu fazia evolução da Gabriela, a Gabriela acordou, a Gabriela teve evolução. E aí assim a gente conseguiu construir tudo. Com 5 dias saiu o salvo-conduto da Gabriela. Quando saiu o salvo-conduto dela, foi muito bacana. A gente logo em seguida recebeu a visita da Federal. Nós ficamos muito assustados no dia, porque receber a visita na Federal, com o carro da Federal na sua porta, a vizinhança e você fica, preocupado. E quando eles entraram, foi totalmente diferente. Eles viram 6 plantas a princípio lá, e aí viram pra gente e falaram: por que vocês não têm mais plantas? Só isso de planta? Eu falei: como assim? É sério? Aí ele foi e falou: não, sim. Porque se todas as famílias fizessem como vocês fazem, hoje a saúde estaria de forma totalmente diferente. Nós somos a favor da saúde. Então, parabenizou e fez o relatório das plantas e foi embora. E aí muitas famílias nos procuraram porque começaram a ver a evolução da Gabriela. E como que a gente fica vendo a transformação dentro da nossa casa, vendo que tudo mudou. Eu vivia chorando, eu ia pro chuveiro tomar banho, eu chorava. Eu ia dormir à noite, eu chorava, porque eu não via a evolução da minha filha. Era um anticonvulsivo, era outro anticonvulsivo, cada vez que mudava, aumentava.
ansiedade, entrando em depressão. Então era muito difícil para mim. E aquilo tudo mudou. Porque transformou a vida da minha filha, transformou minha casa, transformou para o meu esposo. E como se calar, sabendo que em outras casas também poderiam ser transformadas. Então a gente começou a ajudar algumas famílias. E aí houve a necessidade, né, da gente entrar, criar, né, a associação, tudo corretinho lá, de estatuto, CNPJ, para estar ajudando aquelas famílias, não fazer de forma incorreta, né? E aí nós entramos na justiça, né, na Vara Federal novamente, pela associação, para que a gente pudesse ter um respaldo jurídico que estava sendo feito para aquelas famílias e não eram constituídos de outra forma diferente. E aí a associação contratou, né, eu e o corpo da associação nós contratamos farmacêuticos, nós contratamos o administrativo, o financeiro, o pessoal que toma conta do cultivo, que ajuda no cultivo. Então, hoje, além da associação Ajudar Famílias, ela ainda emprega famílias, né? Porque aquela família ela consegue um pai trabalhar e levar o seu ganha-pão para dentro de casa. Ora, ele estava desempregado outrora, hoje ele está empregado, levando o pão de cada dia. Então, não é só essa questão. E também a associação ela tem advogado, né? Então, se acontece, se há alguma solicitação de um associado a conversar com um advogado, tem os advogados da associação. A associação tem psicólogo, ela tem outro contexto por trás também, que não é só uma produção de um remédio, não é só uma produção de um produto da base de cannabis, desculpa. Não é só aquela questão. Envolve outras questões também, né? Como tem associações que tem pelo país, como a AME, a Flor da Vida, que fazem até ecoterapia, fisioterapia, que fazem outros tipos de tratamento multidisciplinar, que cuida da família, né? Que não cuida só da questão do produto em si. E hoje nós temos, começamos com 20 associados, hoje nós temos mais de 1.300 associados, de pessoas que vêm a cada dia em busca, né, de ajuda, né? Epilepsia, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, vários tipos de patologia que estão envolvidas que a cannabis ajuda nessa questão. Hoje é uma luta também das associações, a questão da Anvisa, né? A Anvisa hoje ela não tem uma normativa que enquadre as associações. Infelizmente, o que é de fora se enquadra, o que é de dentro, o patriotismo não se enquadra. Entendeu? E hoje eu costumo sempre dizer que a gente teve uma audiência até que foi aqui em Petrópolis, e como pode eu, Denise, ser patriota, nascida no país que eu nasci, e achar que o de fora é melhor. O de fora não é melhor. Para mim, na minha opinião, o de fora não pode ser melhor que o do meu país. Porque lá fora não vão dizer que o do meu país é melhor. O do meu país é melhor. Então, se acham que uma associação não tem uma produção legal, eu acho que deveria haver uma política em conjunto para ajudar aquela associação para que ela se transforme então em melhor, se acham que não é melhor. Então é muito melhor você chegar no seu vizinho e ver um brinquedo caído na casa dele ali, você entrar e fornecer uma ajuda para ajudar ele a limpar, tirar, engordar e organizar, do que você criticar e falar que o de fora é melhor. Porque existe uma casa lá fora que ela tem uma organização melhor, sabe? Nós temos que ser patriota e ter cuidado daqui do nosso país, como forma também de produção de leis, porque a lei ela ajuda, ela é cumprida. É bem diferente de quando você vai a um juiz e hoje tem uma decisão, amanhã chega um desembargador e derruba também uma decisão. Então acho que uma forma de criar leis e também dentro de universidades, para que ensine dentro de universidades a formação, a questão do sistema endocannabinoide e outras também nas escolas, uma política de educação para levar, para não ter preconceito. Nós temos um filho que na escola, quando o professor fala de política de drogas, ele é apontado, chamam ele e falam para ele que Rodrigo, é assim que falam com ele, criticam ele, como a sua mãe cultiva, seu pai cultiva maconha, entendeu? Então acho que é tudo questão de leis, construir políticas para que a gente possa levar cada vez mais a cannabis, não só como forma de tratamento, mas como forma de educação também. Isso é muito importante. É isso, agradeço a todos. Obrigada.
vida ali exposta, né? Nós, advogados, falamos, quando falamos, a gente sempre fala dos nossos clientes ou da questão legal, né? Mas quando a gente vê um familiar falando, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque tudo na minha vida começou por conta da Gabriela, porque a Denise é minha sobrinha, e a Gabriela é minha sobrinha, e nós somos de uma família grande, eu sou a 10ª filha dos meus pais, os meus avós também tiveram 10 filhos, então a gente tem uma família bem grande e bem rígida na educação. Então, quando a Denise começou a trabalhar com a cannabis, ela sofreu um preconceito na família. Como assim nós temos uma sobrinha maconheira? A expressão é essa, maconheira, né? E só que a gente começa a ver o que era a Gabriela quando nasceu, o que era a Gabriela antes do tratamento com a cannabis e o que é a Gabriela hoje. Eu moro aqui e ela mora em Macaé. Tem pouco contato, né? Não tem um contato diário com a Gabriela. Só que hoje, quando eu vou lá e vejo a Gabriela e a Lara, aquele sorrisão para mim, assim, sempre que a Denise fala, eu me emociono um pouco, porque é emocionante a gente ver isso. E não é só porque é minha sobrinha, né? Porque assim como a Denise com a Gabriela, também tem um filho que tem necessidades especiais. E isso replica quando você vê, que você começa a tratar o seu filho e a ter resultado. E você ouvir outras famílias que não estão tendo a mesma oportunidade, você quer arregaçar as mangas e ajudar sim, porque só a dor de uma mãe vendo o seu filho nessas condições, e você conseguir achar um caminho para a solução daquele risco de vida do seu filho, da qualidade de vida do seu filho e da sua família, porque isso, como ela falou, afeta toda a família. Ela tem outros 2 filhos, ela tem um marido, que é o Rodrigo, que está aqui presente também. Isso afeta a toda a família, não é só o paciente. Então a gente precisa, assim, começar a se despir como eu fiz, que por conta dela eu comecei a estudar e a gente começou a trabalhar, e de vez em quando ela me ligava desesperada numa situação como o federal bate lá na porta dela, ela diz não. Então, isso acontece com ela, como acontece com outras associações, como acontece com outros usuários da cannabis medicinal que têm, às vezes, autorização para plantar e para fazer uso, mas que toda hora sofre o risco de ter uma fiscalização lá na sua casa e ter a sua produção destruída da noite para o dia. Então, assim, eu estou aqui hoje e muito em função disso. A Denise me colocou nesse lugar aqui e, assim, não é só porque é minha sobrinha, é porque eu quero que toda a população, toda a sociedade tenha acesso a tratamento, sim, a qualidade de vida, sim. Nós estivemos na audiência pública aqui em Petrópolis, que está tratando da legislação municipal, mas a gente sabe que só isso não resolve, porque a gente tem que fazer uma alteração na lei, né, que trata das drogas, e também ter uma regulamentação efetiva para o acesso da cannabis. Tá? Então, quando às vezes a gente recebe de colegas ou de pessoas que falam por que você está defendendo isso, ou diz assim, não, isso é galera que não existe comprovação científica que fale que ela funciona ou que ela tem efeitos colaterais danosos, e aí a gente tem o exemplo vivo disso, né? Que por mais que o papel, meu marido fala muito isso, ele é da área de exatas, ele fala que o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo, qualquer coisa que você pode no papel ali, ele vai aceitar. Se eu quiser fazer uma pesquisa direcionada dizendo que a cannabis ela tem efeitos maléficos, eu vou conseguir esse resultado, depende do intuito da minha pesquisa. Então, assim, mas quando você vê na prática, que é o que importa, principalmente com relação à saúde, que ela funciona, a gente não pode mais ficar de braços fechados, de braços cruzados, de olhos fechados para essa realidade. A gente precisa se unir para fazer com que essa realidade mude para todos. Agradeço novamente, Denise, pela sua contribuição. E falei um pouco demais agora, porque eu realmente sempre me emociono. E agora eu vou passar a palavra aqui para o meu querido colega, Dr. Radival Porto, especialista em Direito das Drogas, em Direito da Cannabis e membro da Comissão do Direito da Cannabis Medicinal da OAB Nacional. Bom dia a todos e todas, prazer estar aqui. Agradecer a Vilton pelo convite, cumprimentar aqui meus companheiros de mesa, parabenizar as pessoas que se disponibilizaram de estar aqui presentes, né? O auditório a gente percebe que está cheio, as pessoas que estão no YouTube também.
O que eu acho que eu preciso falar aqui é muito interessante. O Emílio deu uma aula aqui para a gente sobre a questão histórica da cannabis. É muito interessante a gente notar essa questão do proibicionismo e entram as famílias, né, como a Denise falou bem, nessa luta, né, pelo acesso a essa medicação. Eu entrei dentro desse meio termo, enquanto advogado. Entrou uma demanda dentro do meu escritório como uma demanda qualquer de uma associação. O fato dos diretores da associação são meus amigos pessoais, mas para mim era uma demanda de um patrocínio de uma causa que certamente era fora de contexto dentro do cenário no Brasil. A gente abriu uma autorização em João Pessoa, a Abraço Esperança, e depois houve um lapso sem qualquer decisão no Brasil em relação ao cultivo coletivo. O Emílio, através da reforma, eles conseguiram bravamente alguns cultivos individuais, né, mas cultivo coletivo ainda faltava. E fiz essa construção junto com a PEP, que é sediada no Rio de Janeiro, a fazenda em Patidão Alferes, e houve uma construção de 2 anos para a gente distribuir essa ação e conseguir a sentença no final do ano passado. Né? Então, foi o que a gente fez dentro dessa ação? Tudo que a Denise falou em relação ao óleo importado, eu acho que mais importante do que o patriotismo, ela vai na questão da premissa principal da Anvisa, que é a fiscalização da eficácia, segurança e qualidade dos produtos que são vendidos no Brasil. E a Anvisa, a gente tem um mercado no Brasil com 2 resoluções. Uma para medicamento normal, que é vendido em farmácia, tem todo aquele controle de qualidade, teste cego, duplo cego, tudo que precisa para o medicamento convencional. E temos também a questão da RDC 660, que essa é uma resolução excepcional de acesso a produto à base de cannabis, que foi feita, como o Emílio explicou bem, através de uma ação civil pública, né, que foi instada pelos advogados, né, a propor essa ação para que a Anvisa desse acesso à questão do remédio a cannabis no Brasil. O mercado brasileiro, ele é muito maior dessa resolução que diz respeito do remédio importado. E nessa resolução ela diz que o paciente e o médico, eles têm a responsabilidade sobre o produto, né, que é absurdo. E você, para conseguir a importação desse remédio, basta você entrar no site, tem a prescrição médica, entrar no site da Anvisa e fazer um pedido administrativo. O controle no produto a Anvisa não faz. Então, todos esses questionamentos das resoluções, da omissão da Anvisa, né, foram fruto das ações das associações para poderem cultivar, e a gente fala muito isso no processo, que a gente não quer ficar à mercê da Anvisa, pelo contrário, né, a gente chama a Anvisa para o processo e que ela fiscalize a associação, né, a gente quer uma fiscalização não de acordo com os parâmetros oferecidos por essa resolução do medicamento convencional 327, porque estão querendo votar a cannabis, né, como um medicamento, e ela está mais do que provada do que não é um medicamento apenas. Ela, como o Emílio também frisou muito bem, ela é roupa, ela é alimento, ela é tecido, ela tem diversas variedades, né? Então, e é normal que haja essa tendência, né, pela questão da industrialização, eu entendo, mas a gente tem que preservar, né, os usos ancestrais, a agricultura familiar é muito importante, né? Então, essa luta das associações, ela fez toda a diferença. É a primeira vez na história da Anvisa que quem procura o acesso a esse remédio não é a indústria, são as famílias, em busca de um acesso a uma qualidade de vida. E tem mais, que eu ouvi lá no seminário da OAB, muito interessante, que é a primeira vez que o humano é cobaia do animal, e que no Brasil, acerca da legislação, porque hoje há uma dúvida sobre o veterinário, se pode ou não prescrever, mas o médico já pode prescrever, né? Então isso é muito interessante. E além disso, né, esse fenômeno das associações é muito interessante, que ela se espalhou pelo Brasil. Hoje eu advogo para 12 associações em 7 estados da federação, para você ver
como essa questão do cultivo e do acesso, porque a diferença de preço é gritante, né, em relação ao acesso que você compra um produto importado, sem saber a questão da qualidade do produto, que isso que é o mais importante, né, que a gente precisa sempre questionar. A premissa principal da Anvisa é o que eu falei, né, e eles não se preocupam. E quando chega, é muito interessante quando a gente defende as associações, porque a defesa da Anvisa nos processos, ela se baseia na resolução 327. Ela fala que isso, que absurdo, como vai plantar aqui, a gente não vai ter controle nenhum, existe um controle sobre a 327, que ela é a fórmula, eles até usam essa frase, é linda, a Fórmula 1 do medicamento. Né? Aí eu respondo nas minhas contrarrazões lá no processo, falando o seguinte: excelência, realmente existe a Fórmula 1 do medicamento para cannabis, mas infelizmente o acesso no Brasil se dá pelo CART, né? Porque é uma fórmula sem controle nenhum, né? Então isso é muito louco. Eles usam a defesa como se só houvesse 327, onde 70%, se não for mais 80% do mercado nacional é via produto importado. E isso, para mim, ao meu ver, em relação às associações, isso é um ponto positivo, né? Porque a gente questionar as leis, mostrar as omissões, é onde a gente consegue essas autorizações das associações. Apenas é uma pena, né, a gente precisar de um advogado para falar sobre cannabis no Brasil, né? Então, quando a gente fala, bota um advogado e a gente vai falar sobre acesso, sobre cannabis, é porque, de fato, falta acesso. O acesso é difícil para a população como um todo. Uma coisa que eu também entendo ser importante é a questão dessa questão do acesso, né? Mesmo hoje, né, essa questão da prescrição médica. Eu estava até ali conversando um pouco com o Emílio antes, né, sobre a minha questão. Eu também tinha preconceito com a maconha, só que o meu preconceito era diferente, engraçado. Eu me sentia marginalizado por usar. Porque a sociedade impõe isso, né, ao usuário, né? Eu não bebo nem álcool. Então eu me sentia marginalizado, eu ia para um lugar escondido. Eu também, a questão da marginalização vai do seu ponto de vista, né? Eu me marginalizava, né? Porque eu sempre fui usuário, sou praticante de esporte, sempre fiz isso escondido, e quando eu achei que eu estava fazendo uma demanda para os outros, eu vi que o maior beneficiário da minha luta era eu mesmo. Então, dentro disso, desse meu conhecimento desde os 18 anos que eu comecei a usar, eu percebi que eu não preciso de um médico para me dizer que a maconha me faz bem, né? Inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela entende que o bem-estar é sinônimo de saúde, né? Então a gente precisa diminuir, e no médico você dificulta o acesso, você torna o acesso mais caro, né? Você podendo um fisioterapeuta, um farmacêutico, né? Você diminui, porque a gente precisa entender, a cannabis ela tem 400 moléculas. O que causa o efeito psicoativo, e também é um remédio, teremos médicos aqui para explicar para vocês isso, né? É o THC. Se o CBD não tem efeito psicoativo, em alguns países, como os Estados Unidos, da onde a gente importa esse remédio que é usado aqui, ele lá é um suplemento alimentar. E entra no Brasil como um medicamento, quer dizer, a gente compra um suplemento e entra no Brasil como um medicamento. Então a questão da posologia, que é a forma de utilização daquela substância, né, é uma coisa muito pessoal, né? Então eu entendo que o preconceito também é pessoal, né? O fato da pessoa ou fumar, ou tomar óleo, ou de nasal, supositório, isso é posologia, isso quem diz ou é a pessoa ou é o médico. Então, é uma quebra de preconceito, realmente. Assim, eu entendo, assim, parabéns, Vilma, mais uma vez, por sediar um evento como esse. Inicialmente, é impactante, de fato. Eu estive antes de ontem, foi sexta, em Pernambuco, na Comissão de Cannabis de Pernambuco, e um procurador de justiça sentou na mesa super favorável ao tema. E lá ele falou assim: não, a gente precisa diferenciar a cannabis da maconha. Ele saiu, ele teve que sair porque era por uma casa, o aniversário da esposa dele, né? Eu falei: doutor, se fosse eu, nem aqui estaria, né? Você já veio, então parabéns, mas eu não consegui fazer o contraponto com ele. Mas eu expliquei para as pessoas que estavam lá presentes que essa diferença está no seu preconceito.
não está na planta. Porque se a gente jogar uma semente de maconha aqui, ela vai crescer e vai fazer uma flor, ela não vai fazer mal a ninguém, você pode ter certeza. Se você não for lá e matar a planta, ela não vai fazer mal a ninguém. Então a gente precisa, a partir do momento, é importante a discussão sobre a questão da cannabis medicinal, mas como o Emílio deu uma aula aqui para a gente, esse contexto histórico faz a diferença para a gente quebrar o nosso preconceito. Porque eu também tinha preconceito. O fato de ser usuário não quer dizer que eu não tinha preconceito. Não quer dizer que eu não tinha preconceito. Né? Não quer dizer que eu não me sentia marginalizado. Eu me sentia marginalizado. Eu estou contribuindo por toda essa questão da guerra às drogas, não sei o quê. Mas quando a gente começa a estudar, entra não só na questão do acesso ao remédio, entra também na questão da guerra às drogas e fala, não, calma aí, a gente aqui, nós somos advogados, né? A gente precisa questionar o que está errado. Então, virou esse o meu papel. Né? Eu acho que é uma aula muito mais de quebra de paradigmas, né? Eu acho, a gente aqui, nosso papel é muito mais do que ficar falando, apesar de ser a casa do advogado, é importante frisar, Vilma, que eu tenho um amigo, Rogério Rouco, que há quantos anos atrás, amigo? 2001, ele deu uma entrevista na Veja Rio, falando que era usuário de maconha, foi a mesma coisa que eu falei aqui, e a OAB tentou puni-lo por isso. Puniu, foi 90 dias suspenso. Puniu, exatamente. Então, assim, amigo meu pessoal, olha a evolução que a gente tem hoje na OAB, né? Então, é importante esse tipo de discussão. A OAB, né, é um lugar que a gente precisa discutir, a gente precisa levar, mesmo que não concorde, né? Mas a discussão, eu acho que ela é válida. Eu agradeço a oportunidade, sempre uma honra estar com você. Somos patrocinadores da causa da Acolher, né, que a gente teve um problema na ação em relação a uma suspensão do processo, mas que, como todo processo, né, a gente, quando não gosta de decisão, a gente não lamenta, a gente recorre e vamos subindo até a gente conseguir reformar a decisão. Muito obrigado a todos e todas, é um prazer. Porque você cita esse teu exemplo que eu acho fenomenal. Até porque eu às vezes recebo mensagens, essa semana eu coloquei uma mensagem lá que um dos colegas lá do nosso grupo achou que eu tivesse essa pergunta, né, de um vídeo, né, de um parlamentar falando da cannabis, né, que isso as pessoas ficam alienadas, que isso faz mal. Eu falei assim, gente, eu tenho um colega advogado que faz uso, porque ele declara que faz uso há muito tempo, e ele é fenomenal, ele é super inteligente, super gente, nunca vi ele doidão, nunca vi ele falando besteira por aí. Então, assim, essa é uma realidade, é um engano, né? É o engano que eles trazem pra gente, de dizer que a maconha é o mal do mundo, que ela é a porta para as drogas mais pesadas. Eu falei assim, eu até falo muito que assim, ela tem a porta para as drogas mais pesadas enquanto não legalizada. Porque quando você compra qualquer produto no mercado dele, você não sabe o que você está comprando. Pode ter qualquer coisa ali. Então, no teu cigarro de maconha que talvez você compre lá na boca de fumo, lá, pode estar ali dentro a cocaína misturada, você pode ter outras drogas misturadas, que aí sim, vai estar abrindo portas para você usar outras drogas, porque você diretamente está usando. Mas quando você legaliza, quando você tem uma normativa, essa história de não é possível fiscalizar, é só a boa vontade do poder público querer atuar. Porque eu trabalho muito com a questão do poder público, eu sempre falo que, assim, em vez da gente ter os escritórios, né, a administração pública com um monte de gente sentada atrás das mesas trabalhando, a gente deveria ter mais fiscais nas ruas atuando, porque a gente teria o serviço de melhor qualidade, porque o serviço público ele estaria vendo aonde estão as falhas para poder tentar consertar. Então, assim, é sempre muito bom ter você, né, falando aqui. Agradeço, né, essa oportunidade de tê-los aqui. Agradeço ao AB também, porque ter me inserido na OAB que foi onde eu comecei na OAB, né, com a cannabis medicinal, através do Vladimir, né, presidente daqui, de ter feito a comissão no Rio e que nos uniu nessa luta. Estivemos em Brasília, quando teve, né, a abertura da comissão lá de Brasília também, que é a Comissão Nacional. Tivemos a oportunidade de estar juntos e estar junto com vocês. De uma pessoa que veio, de novo falo, de uma família que realmente era preconceituosa.
e que fui apresentada a esse mundo. Não é passível a gente dissociar a cannabis medicinal do combate às drogas, da guerra às drogas, da legalização da maconha, da normatização com relação às drogas, da criminalização, do preconceito. A gente não consegue dissociar. Quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vê que é impossível a gente dissociar. E as pessoas precisam entender isso. E falar de cannabis é falar de maconha, eu vou falar sempre isso. Eu já fui preconceituosa. E o preconceito a gente vence com conhecimento. Por isso a gente está aqui hoje nessa casa que abriu as portas justamente para a gente poder levar conhecimento à população, para tentar entender e ver que o que a gente vem ouvindo há muitos anos, na verdade, não é a verdade. Então, obrigado mais uma vez a oportunidade de termos aqui conosco. Mais uma vez, então, bom dia, agradecendo a presença de todos aqui, agradecendo também a presença de quem nos assiste no canal da Aula Petrópolis pelo YouTube. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Nós vamos falar agora sobre o tema efeitos científicos, estudo científico dos efeitos medicinais em diversas patologias. Então, para tanto, a gente tem aqui a presença do Lucas Rubem, médico, pós-graduado em Neurologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, pós-graduado em Endocannabinologia, difícil falar, pela Faculdade de Medicina da USP, atua desde 2020 com cannabis medicinal, buscando sempre garantir a qualidade de vida e maior ingresso aos neuroatípicos, portadores de síndrome demencial, transtornos de humor, disfunção neurológicas. Temos aqui também a doutora Monique, Xavier, mestranda pela Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão da Cannabis do CRO, Rio de Janeiro, membro da Comissão de Pacientes com Necessidades Especiais do CRO, Rio de Janeiro, pós-graduada em Cannabis Medicinal pela Faculdade Unileia, diretora da Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide e coordenadora da Comissão Temática de Odontologia do SBEC. E temos ainda aqui a presença do Dr. Deus Medeiros, ex-pesquisador do CNPq, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Médico e Saúde. Vamos então dar continuidade e a palavra então agora principalmente da área médica, que se discute tanto se ele tem efeito médico, se tem comprovação científica para a utilização na medicina ou não. Então a gente passa a palavra aqui para profissionais que têm especialidade na área que possam trazer essas informações. Dr. Lucas Rubem, por favor, comece. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite. Meu nome é Lucas Vergara-Coelho, como foi falado, já tenho uma atuação nessa área há algum tempo. E como começou essa minha demanda em trabalhar com isso? Vem muito da ausência de resultados, né? Acho que o que nos move é a ausência de resultados. E a minha grande gana para me formar na neurologia sempre foi trabalhar com autismo. O transtorno de espectro autista sempre foi uma grande questão para mim. Eu iniciei a vida estudando numa escola onde você lidava muito com as neuroatipias e acho que essa sempre foi o meu foco, o meu tesão no que diz respeito aonde a gente pode crescer. Na faculdade, eu não me formei há muito tempo não, me formei em 2014. Meu TCC foi sobre autismo. Naquela época não existia nenhuma terapia farmacológica que pudesse tratar o autismo. Então a gente focava muito em segurar os nossos ímpetos, em segurar as ganas do paciente, que gerava um enorme embotamento psíquico. Ou seja, nós estávamos castrando toda a potencialidade que o paciente tem, e métodos terapêuticos não farmacológicos
cuja função era muito adestrar o paciente, não equilibrá-lo, né? E aí, através da literatura, pesquisando, eu lembro que assim, a primeira receita que eu fiz para o autismo, minha mão meio que tremia, a primeira receita de caralho para o autismo. Eu ficava nessa coisa toda, a mamãe para criança, coisa e tal, mas eu tinha uma boa base da literatura e grande fator que modifica todo, que são mães, que são pais, com aquela gana de mudar, né? Assim, eu, ela, nós que somos atuantes clinicamente, acho que o grande diferencial é o ouvido que nós temos que ofertar aos pais. Porque ninguém tem a sensibilidade da compreensão da patologia dos seus filhos como os pais. Assim. Eu não sou pai, mas imagino que quem seja não pode comigo. Daí, as mães com essa gana de literatura, de mostrar, doutor, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui, tudo que mandava ler eu lia. Aí eu falei, pô, é interessante, assim, sabe? Só que eu tô meio receoso, coisa e tal, mas não, vamos lá. Aí eu prescrevi. Na que eu prescrevi, eu descobri um universo do transtorno espectro autista que eu não sabia que era possível. E hoje é o que mais me dá gana, o que mais me dá felicidade, o que mais alimenta a minha vaidade, porque nós temos a nossa vaidade. A minha vaidade está na resolução terapêutica, é a cannabis para autismo. Aí ali abriu o mundo. Aí ali eu falei, ó, então vamos estudar esse sistema novo. Não foi nada. A terapia canábica é a primeira terapia instituída pelo homem. Tem aproximadamente o primeiro registro, tá? É aproximadamente 5.000 anos atrás, né? Há 2.700 anos antes de Cristo, a gente tinha um registro da terapia canábica sendo usada para as mais diversas patologias. Então a gente, há quase 5.000 anos atrás, nós tínhamos flores diferentes que empregávamos em indivíduos diferentes para patologias diferentes. Isso não é uma novidade, isso não é uma terapia nova. Não. A gente tem milênios de anos que nos seguram, que nos apoiam na nossa prescrição. E aí, isso veio do Oriente, foi ganhando o Ocidente e era uma realidade. A terapia canábica é uma realidade, é uma tônica na história da nossa humanidade. Nós estamos vivendo um período proibicionista, um hiato proibicionista, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da história da humanidade, é muito curto. 100 anos desse período de hiato é um período muito curto, comparado com todas as evidências científicas que a cannabis já ofereceu ao longo do tempo. E em 1964, já nesse período proibicionista, e hoje, por exemplo, aí muitos dos questionamentos podem falar, mas a gente não tem muito nível de evidência, não há para as mais diversas patologias. Claro, nós passamos por um período proibicionista que atravancou muitos desses estudos. E a gente acho que é muito feliz no fato de a gente estar vivendo um momento que as revoluções estão sendo muito rápidas, assim, as descobertas estão sendo muito rápidas. Então nós tivemos 100 anos de atravancamento científico para a evolução, que agora a gente, num período de 10 anos, a gente está tendo alcances muito rápidos. Então nós temos níveis de evidências muito bons. O que quando eu prescrevi estava numa fase pré-clínica de prescrição, hoje já tem um nível de evidência muito legal, muito bacana, assim, sabe? Nós estamos vivendo um período rápido de redescoberta, apesar de todo o hiato proibicionista que nós vivemos, né? Em 64, um cientista que a ciência fala muito com uma certa desobediência civil, o que eu acho muito interessante estar aqui, né? O olhar analítico, o olhar científico vem muito de uma ruptura. E essa ruptura nós precisamos ter embasamento, nós precisamos ter o cuidado que nos é ofertado para a gente poder evoluir nesse lugar. Se hoje a gente está na OAB podendo conversar com isso, é porque existe uma estrutura que fala, vocês podem fazer ciência nesse aspecto e vocês vão ter o nosso apoio em relação a isso. Estar aqui é um momento de gratidão enorme, porque eu sei que eu estou me sentindo abraçado por uma ciência que eu não entendo, que é a ciência jurídica, que me apoia e poder exercer o que eu quero fazer.
O professor Rafael Mechon não teve tão bem essa ciência, não. Então tudo era feito meio que de uma forma escondida, tudo era feito de uma forma assim, a ciência deve ser soberana, no entanto a gente precisa de uma certa cultura de desobediência civil. Então foi feito o isolamento das moléculas e o sistema endocannabinoide, aí portanto, para chegar ao sistema endocannabinoide, a descoberta dele é muito recente. É de 1993 que a gente descobriu um sistema no nosso corpo, uma funcionalidade no nosso corpo para nos apoiar na nossa prescrição. Eu sou neuro, o meu pai é neuro também. O meu pai tem 75 anos. A memória afetiva, toda a questão dele está relacionada com a cannabis num lugar pejorativo, porque foi imerso num ambiente científico onde isso nunca seria uma aplicabilidade científica, pelo contrário, né? Porque toda a academia sempre falou o contrário. Nós estamos nesse momento de ruptura, onde isso é assim, extremamente agradável e lindo na minha vida. Uma coisa que a mim eu agradeço bastante. A descoberta desse sistema endocannabinoide é ciência nebula, nosso corpo nebulo, tudo tem uma razão. Aí a gente descobriu que temos um sistema endocannabinoide que é um sistema regulador, modulador. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, é como se o nosso corpo fosse uma orquestra, onde o sistema endocannabinoide fosse o maestro dessa orquestra. Às vezes a banda está desafinando e a gente culpa o instrumentista, mas é o maestro que não está sabendo reger muito bem. Quando a gente prescreve a cannabis, a gente está fortalecendo o trabalho desse maestro. E um grande diferencial, assim, esse sistema que é responsável por nos manter em homeostase, em equilíbrio, ele não dá substância, ele faz nós produzirmos o que é necessário. Então, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista orgânico, é a droga mais segura que eu posso prescrever na minha área da neurologia. É mais seguro, sim, sabe? E não tem receptor numa parte do nosso cérebro, que é o tronco cerebral. O tronco cerebral está relacionado com desautonomia. Por exemplo, se eu compro um frasco de Rivotril, tomo o Rivotril inteiro, ou eu tomo um Tramadol inteiro, eu posso ter uma repercussão sistêmica passível à morte. Da cannabis, não. Se eu tomo um frasco de canabidiol inteiro, por exemplo, o máximo que vai me dar é sono de diarreia. Se eu uso, por exemplo, até o THC aqui na neurologia, eu uso, acho que tem uma ótima aplicabilidade, diversos fatores, né? Eu acho que foi com vocês que a gente estava uma vez numa live e aí eu falei da importância da neurogênese, que a cannabis faz a neurogênese. Eu estou com 38 anos. Os médicos acima de mim, na faixa de 60, 50, neurogênese, formação de neurônios na atmosfera, e é possível. E hoje nós temos isso acontece, é uma realidade. A gente tem uma substância que rejuvenesce o nosso cérebro. Sabe? A gente está vivendo, e o que mais faz isso na cannabis é o THC. A gente está vivendo uma revolução de novas descobertas e de um futuro que nós podemos propor para os pacientes nunca antes visto, assim, sabe? Eu me sinto muito gabado, muito lisonjeado, muito envaidecido por estar ocupando esse lugar da ciência nesse momento. Agradeço a todos. Obrigada, doutor Lucas. Foi uma live que nós fizemos, acho que na primeira atividade que nós fizemos enquanto comissão da OAB Petrópolis, nós fizemos uma live com o doutor Lucas, que está sempre disposto a trazer conhecimento da área médica relacionada a isso, e eu fiquei encantada com essa questão de a gente poder rejuvenescer, né? Que até então, assim, neurônio morto, neurônio perdido, né? E isso traz um alívio muito grande, tanto, principalmente ultimamente que a gente tem visto tantas pessoas, né, sofrendo com Alzheimer, com essas doenças degenerativas do cérebro, e a gente saber que é possível, né, que existe tratamento, talvez não cure, mas que minimize, né, esse efeito, ou retarde esse efeito, é maravilhoso. Eu sou advogada, mas eu sou apaixonada por tudo que é da medicina, até porque minha vida inteira eu sempre lidei com questões ligadas a tratamentos mais complexos, né, a doenças mais complexas em questões familiares, e toda vez que eu vejo uma novidade, assim, uma coisa assim, que traz um alívio, que traz uma esperança, eu fico muito encantada e assim, muito feliz de estar aqui e poder trazer, né, um pouquinho desse
conhecimento para a gente. E agora a gente tem aqui, não diferente, né, a doutora Monique também, que é especialista na terapia canabinoide, e vai trazer um pouquinho também desse conhecimento na aplicabilidade no campo da odontologia. Doutor, depois você vai ter que abrir uma outra live, porque muita gente quer arguir acerca de muita coisa que você discorreu e que é interessante, né? Bacana. Foi disposto sempre. Bom dia a todos. Eu sou a Monique, sou dentista. Estou nesse caminho também da cannabis já há alguns anos. Sou uma das primeiras prescritoras no Brasil, na minha classe. Hoje nós conseguimos criar a Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide justamente para ter uma representatividade, né? Porque nós, dentro da odontologia, nos deparamos com algumas incompatibilidades em relação às RDCs, no sentido de que nós possuímos uma lei, que é a Lei 5.081, que rege o exercício da odontologia, e ela diz que o cirurgião dentista pode prescrever qualquer classe de medicamento de uso interno e externo aplicados em odontologia. Porém, nós não estamos inseridos ainda na RDC 327, né? E eu espero que isso mude o mais rápido possível, porque, baseado nessa nossa lei, nós podemos sim prescrever receituário azul, receituário amarelo, né? Então, o que nunca nos impediu, na verdade, de prescrever para os nossos pacientes com essa base. E aí nós também temos o respaldo da RDC 660, né, que diz respeito à importação. Então, eu prescrevo desde 2019, e lá atrás eu nem tinha professores dentro da odontologia que me desse esse suporte, e conheci a doutora Marcela, advogada, e ela me deu esse respaldo para que nós pudéssemos estruturar uma receita odontológica com todo esse suporte, né? Então, desde lá de trás, a gente vem prescrevendo, hoje eu ministro cursos, né, para justamente dar esse suporte para o cirurgião dentista. Quando a gente fala em odontologia, imagino que aqui todo mundo ou tem medo de dentista, ou não gosta de dentista, ou tem alguma experiência desagradável com dentista, né? Então, o meu foco hoje em dia são as crianças com deficiência, não só as crianças, né, mas crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive cuidados paliativos. E eu quero só ressaltar aqui um pouco para vocês a importância da odontologia no equilíbrio de qualquer doença, né? A nossa boca é a porta de entrada e é um local que também podem ser diagnosticadas muitas doenças. Então, quando a gente não tem essa saúde bucal, a gente não vai conseguir equilíbrio em nenhuma patologia. A fobia do dentista, né? Existe um termo que se chama até odontofobia. Se um paciente tem hipertenso, cardiopata, crianças, né? Eu atendo muito paciente com autismo, só o fato de pensar em ir ao dentista já desregulou toda aquela patologia ali, né? Então, nós temos a possibilidade de ter a alternativa da cannabis para fornecer para esses pacientes, para controlar uma ansiedade pré-atendimento odontológico, né, para minimizar um estresse pós-traumático que aquela situação proporciona. Isso é muito interessante. E nós, cirurgiões dentistas, na verdade, por estarmos baseados na RDC 660, nós não temos essa visão do uso compassivo. Tá? O nosso conselho ele já se manifestou a favor, defendendo a nossa classe. Então, nós, cirurgiões dentistas, nós entendemos que podemos prescrever a cannabis para qualquer área da odontologia, de forma nenhuma atuando em patologias médicas, né? Mas atuando sempre em conjunto. Mas hoje em dia existe no mercado, inclusive, pasta de dente, com propriedades de CDG, de controle de placa bacteriana, de controle de cárie, né? Lesões ulcerativas, principalmente pacientes que são submetidos a quimioterapia, radioterapia. Se ele não tem uma adequação desse meio bucal antes de entrar para esses procedimentos, com certeza vai gerar muitos problemas. Existem muitos estudos também comprovando a importância da odontologia, principalmente nas UTIs,
tá? Para minimizar pneumonia através de ventilação mecânica. Então, ressalto aqui novamente a importância dessa multidisciplinaridade, né, para o atendimento e para o sucesso do tratamento, porque a gente tem que ver a cannabis como uma alternativa terapêutica poderosa que ela é. E quando a gente fala de tratamento com cannabis, a gente fala de um tratamento sistêmico. Então, por exemplo, por mais que eu, como dentista, esteja prescrevendo para tratar o bruxismo do meu paciente, que é o rangeiro apertar dos dentes, eu vou estar proporcionando uma melhora de sono, uma melhora de humor, uma melhora de comportamento, né? Então, cada um na sua área, mas a gente sempre com a consciência de que o meu foco inicial vai ser mas com certeza eu também vou ter benefícios em diversas outras esferas. E quando a gente fala de pacientes autistas, pacientes com necessidades especiais, eu me deparo com muitos que, na grande maioria, se autoagridem e às vezes é uma dor de dente. E às vezes os outros profissionais nem sabem encaminhar para isso, né? Então, sempre que eu falo de cannabis, eu também gosto de ressaltar essa importância da odontologia para que médicos e outros profissionais, por exemplo, está atendendo um paciente, ele está desorganizado ali, mas clinicamente não tem nada. Você atenta para a boca, vai que ele tem um dente aberto, vai que ele tem, né? A gente vira para essas mães, porque a gente não sabe nem um terço do que é, né? Quem convive 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vejo muito essa dificuldade de higiene, né? Dessa dessensibilização do meio bucal. Então, a cannabis dentro da odontologia é fantástica. Eu uso essa camisa já há alguns anos, né? Para que nós possamos elucidar isso sempre. Eu acho que esse tema de cannabis é mais relacionado à educação, né? Porque não se discute mais se tem embasamento científico. Isso já está muito ultrapassado, entendeu? Existe um arsenal de embasamento. Na odontologia também estamos desenvolvendo pesquisas cada vez mais. E o que falta é o quê? É a educação, tanto da sociedade quanto dos profissionais, né? E eu acho que assim, a partir do momento que você é paciente, que você utiliza, não tem como sustentar preconceito, né? Se você está com a informação ali, você está com ciência, só sustenta o preconceito quem quer, né? Então, nós como privilegiados de fala, eu sinto muito nessa missão de propagar essa informação e de estimular, né, que todos possam se tornar pacientes medicinais, todos possam, pouco a pouco, desconstruir tudo isso, porque nós, profissionais da saúde, nós fazemos parte dessa desconstrução, porque muitas das vezes o paciente vai chegar até nós com aquele preconceito enraizado, né? Outros colegas vão querer debater com a gente com esse preconceito. Então, o nosso papel é fundamental nessa luta de ajudar nessa desconstrução toda e, o mais importante, né, nos unirmos e darmos qualidade de vida para quem nos procura buscando essa alternativa terapêutica. Obrigada. Uma coisa que eu vi de você, guardei para mim mesmo. No congresso do ano passado, a gente prescreve muito um antidepressivo e tomar aqui esse antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina, que causa bruxismo. E o bruxismo está muito vinculado a má qualidade de sono, que piora a memória, que piora o nosso humor, que piora tudo. Então está tudo relacionado. E depois daquele dia eu comecei a ter mais cuidado com essa prescrição. Vai agradecer. E existem muitos medicamentos que desencadeiam um bruxismo secundário, desencadeiam algumas manifestações orais. Então é muito bom. Eu fico pregando a palavra mesmo sempre nos eventos que eu vou para os médicos e para os outros profissionais. Porque é isso. A faculdade não nos ensinou. Não ensinou o médico, né, a fazer uma... E nem tem necessidade, talvez, de fazer uma análise bucal. Mas ter essa atenção, que precisa encaminhar, porque não tem como separar a boca do corpo, né? E é uma coisa só. Parabéns, doutora Monique. Acho que, na verdade, em todas as profissões, mas acho que a medicina principal, não dá para ser, né, só o especialista de atuação naquilo, precisa ter sempre essa interação, né? Porque, como você falou,
pela boca que começa tudo, né? E não adianta você tratar, por ter um problema no estômago e que pode ter sido provocado por um mau tratamento num dente ou alguma coisa assim, que desencadeou no estômago, da onde surgiu o problema, né? Então a gente não tem como separar a parte do corpo, né? A gente está entendendo. E a interação entre os profissionais ela é necessária, é importante para uma melhor qualidade. Com relação à medicação, vocês falam sempre, eu sempre cito o Rivotril e algumas outras dessas, e eu escuto sempre quando a gente vai debater com relação ao cannabis, porque é uma droga, porque os efeitos dela são negativos, porque não se tem estudo, porque o efeito negativo dela é muito maior do que o positivo, porque ele não funciona para o aspecto autista, né? E aí a gente vê, porque a cannabis é uma droga, e a gente vê drogarias, né? Que vende drogas lícitas, mas é drogaria, né? Hoje, a medicação que as pessoas utilizam, vou ficar confortável aqui porque vocês podem me corrigir, né? Mas a medicação que a gente usa, como foi o caso da Gabriela, que usa anticonvulsivos, né? Que normalmente deixam os pacientes mais apáticos, não interagem, né? E aí você tem um outro medicamento que é capaz de tratar aquela mesma patologia sem deixar o paciente apático, vegetativo. Então, assim, não dá pra gente fechar os olhos para isso. E isso muito assim, como você falou, né, seu pai com 72 anos, né, que veio de uma academia negacionista para esses aspectos, né, mas o mundo sempre nos trouxe alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. No passado, tinha-se a ideia que a Terra era plana. E quantos que defendiam a ideia de que a Terra não era plana? Mas, assim, são pessoas que foram descriminalizadas naquela época por defender a ideia de que a Terra não era plana, de que eles eram loucos por acharem que a Terra não era plana, porque estabeleceu-se na sociedade que a Terra era plana, e ponto. Isso é uma verdade facta. Então, a gente precisa sempre estar quebrando paradigmas para que a humanidade possa evoluir. A cannabis já está passando da hora da gente quebrar esse paradigma para evoluir, né? Porque, como o Emílio falou logo no início, né? Há quantos anos, né? Quando o homem ainda nem sabia, mal sabia andar de pé, né? A gente já tinha cannabis funcionando aqui no mundo, nesse planeta, e com funcionalidades tratativas para dores, para humor, para uma série de outras coisas. Então, acho que a gente já vencemos essa etapa, acho que está mais do que na hora da gente começar a utilizar e menos preconceito, inclusive com os profissionais da saúde que ainda negam a ciência da cannabis. Obrigada pela contribuição de vocês. E aí, provocando um pouquinho, porque vocês estão aqui, e aí a fala de ambos, de que na academia, nas universidades, não se fala sobre o assunto, né, e a gente vem tentando levar isso para o mundo acadêmico, porque é lá que nascem os profissionais, né? Então, eu trouxe aqui a fala do Dr. Leo dizer exatamente isso. Como é tratado o tema da cannabis dentro das universidades? Dr. Leo, Boa noite, queria agradecer pela oportunidade, agradecer também a doutora Vilma pelo convite. Essa mesa com certeza está trazendo grandes debates, grandes construções, contribuições tanto para o mundo acadêmico, também tanto para o mundo jurídico. E dizer que eu estou feliz que eu estou que eu estou na mesa dos melhores amigos do mundo, porque todo mundo precisa de um advogado e de um médico. Então, mas é artista também, né? Então, está feita a nossa banca aqui. Enfim, meu nome é Eus, eu sou ex-pesquisador da CNPq. A minha área de pesquisa na faculdade era totalmente oposta dessa que eu enfrento hoje. Eu era pesquisador dentro das ciências forenses, também fui pesquisador dentro da epistemologia da prova, tanto que isso gerou um artigo meu que hoje foi publicado na EMERG, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e também hoje me considero um grande pesquisador dentro da área da saúde, dentro da área processual e principalmente da nossa carta, da nossa Magna Carta da Constituição. Porque o que me fez buscar o direito médico e saúde como refúgio de uma pós-graduação foi exatamente isso que a doutora Vilma muito bem colocou, que nas faculdades
nos conteúdos programáticos não se vê esse tipo de discussão. Na verdade, há muitos que se digam que na faculdade pouco se fala sobre a prática forense, sobre o que de fato é aplicado ou não lá no fórum, enfim, no atendimento ao cliente ou em qualquer tipo de lançada de mão que você tem na sua jornada jurídica. Então, o que o médico, o que o direito médico ele se incumbe a fazer? O que o advogado direito médico ele se incumbe? Ele se incumbe ao quê? A trazer uma defesa, no caso se os nossos amigos falham, na defesa civil criminal, complementar a sua atuação ou até mesmo através do seu cliente responsabilizá-los tanto na esfera civil, tanto na esfera criminal. É fato que muitos aqui são acadêmicos, são estudantes de direito, advogados, colegas, sabem que a responsabilidade civil ela se baseia em 3 pilares: imprudência, negligência e imperícia. Quando há esse tipo de pirâmide alinhada, sendo uma delas decidida ou todas as demais em linhas consecutivas, temos aí a responsabilidade civil, que é a responsabilidade de um erro médico, que é a responsabilidade de um erro diagnóstico, ou até mesmo um prognóstico, falso prognóstico, que o nosso colega muito bem sabe explicar melhor do que eu. Mas o que a faculdade falha nesse ponto? A faculdade ela não traz cadeiras de discussões de políticas públicas, de políticas de inserção, de drogas, de cannabis na sua aplicabilidade científica. O colega citou aqui o Henry David, no ensaio da desobediência civil. O Henry David, para quem não sabe, foi um norte-americano que ele foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos por ele achar ilegítimo os impostos que estavam financiando a guerra dos Estados Unidos com o México, correto? E o que acontece com isso? É fato que toda ruptura de um status quo gera uma novidade, gera uma nova luta, gera uma causa, uma busca. No entanto, desde que isso obedeça, eu acredito, eu tenho que discordar, que essa desobediência ela segue um certo patamar que é calcado dentro do princípio da legalidade. Todos nós sabemos que existe a hierarquia das normas, a Constituição ela está no tópico, ela está na pirâmide, é a nossa grande norma, e embaixo tem as normas infralegais. É fato que existe, segundo a lei em si, a ponderação dos princípios. Desde quando proibir uma erva medicinal, uma cannabis, na utilização médica da dignidade da pessoa humana, é um fato que confronta ou não princípios individuais e o interesse do Estado. São esses tipos de conversa que acredito que a academia não esteja levantando, seja em suas grades curriculares, seja até mesmo em espaços de pesquisas, uma vez que estudos recentes dizem que apenas a UFRJ e a UF possuem grupos de pesquisas que estudam aspectos científicos, médicos, sociais e jurídicos da cannabis. Então, eu até tenho algum acadêmico de direito, eu pergunto se algum dos senhores tem ou não tem esse tipo de discussão dentro da academia, ou se a grade curricular ela propõe esse tipo de debate, esse tipo de disciplina. Alguém aqui tem esse na sua grade curricular? Onde eu teve na faculdade? Pois bem, é quase unanimidade que nós temos aqui um problema acadêmico inserido nesse tipo de debate, onde que trouxe essa minha busca de anexar tanto essas necessidades que a sociedade tem de enfrentar esse discurso que até então é proibitivo, mas não obedecendo parâmetros legais da dignidade da pessoa humana e também inserção deste debate na própria academia. Há algumas pesquisas científicas dentro dos efeitos da cannabis medicinal, eles trazem combates a condições degenerativas, como a epilepsia, dor crônica, esclerose múltipla, câncer e entre outros. Então, só para encerrar aqui, porque só quis de fato trazer uma provocação desse debate, de inserir a dúvida se nós estamos tratando na própria academia, que onde é um nascedouro dos nossos profissionais, esses debates que muito é enfrentado aqui
mas que então não é acurado, não é provocado lá nas nossas cadeiras como novos acadêmicos, novos estudantes de direito. No mais, eu agradeço a oportunidade. Fica aqui também a minha provocação de os senhores possam, a partir de agora, enfrentar essa discussão, saber se nas cadeiras da faculdade tem esse tipo de disciplina ou conteúdo programático, e caso não tenha, aí sim nós precisamos trazer um debate para que isso sim seja inserido, que começamos aqui, né, nessa mesa, talvez nós podemos incidir na pirâmide da teoria tridimensional do nosso grande Miguel Reale, que é o que? Fato, norma, valores. Nós mudamos os valores, nós mudamos os fatos, mudamos os valores, automaticamente mudamos a norma. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Perfeito, doutor Luiz. Essa citação final, então, é o que a gente busca exatamente com eventos como esse que a gente está trazendo aqui, né, de discutir, de debater sobre a questão da cannabis, para a gente poder fazer a mudança na norma, que é tão necessária, né? Como disse lá no iníciozinho com o Natival e com o Emílio, a gente não consegue dissociar a cannabis, a maconha, né, da criminalização, do direito penal, que a gente precisa fazer esse enfrentamento, é óbvio, porque a cannabis medicinal ela passa ainda pelo aspecto criminal. Quando falo de universidade, eu falo de universidade porque acho que essa provocação da cannabis ela tem que estar no campo acadêmico médico, da odontologia, da veterinária, jurídico, nas faculdades de direito, de sociologia, de psiquiatria, de psicologia e de farmácia. Então, são diversas faculdades que perpassam pela cannabis, que deveriam estar sendo discutidas. A doutora Renata, que vai estar aqui na mesa conosco amanhã, que é coordenadora do curso de Direito do Estácio, conversei bastante com ela, eu fiquei muito feliz quando fiz o convite a ela, que levei a proposta no Estácio, de que os alunos nos trabalhos de final de curso, do famoso TTC, têm apresentado muitos trabalhos sobre o aspecto da cannabis, do uso da cannabis medicinal e da cannabis de um modo geral. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Então, os alunos estão querendo saber, né? Então, a gente precisa que as universidades abram os olhos para isso, porque também é um novo campo da profissão, tanto na área médica, como na área jurídica, como tantas outras, inclusive na área econômica, que a gente não pode desvincular isso, né? A cannabis medicinal, a cannabis de seus vários usos, né? Como o Emílio falou no início, que ela é utilizada no campo da indústria, né? No tecidos, vestuário e tudo mais, mas como a gente tem tratado bastante aqui, especificamente da cannabis medicinal, ela é um campo econômico em franco crescimento no mundo. A gente não pode fechar os olhos para isso. O Brasil ainda consta como um país de terceiro mundo, né? Com mazelas econômicas, sociais que a gente tem, e a gente fechar os olhos para essa questão econômica da cannabis medicinal, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? O produto importado é até válido, porque a gente tem um acesso no primeiro momento, que foi trazido aqui, mas a gente tem um potencial enorme agrônomo aqui, que a gente pode produzir no nosso país para fazer uma movimentação econômica no nosso país, de melhoria do solo. A gente tem aqui colegas que trabalham com essa parte, que sabem o quanto melhora, né, o solo com plantio da cannabis e tudo mais. E a questão de empregabilidade e principalmente, de que toda a população possa ter acesso ao medicamento a um preço possível de se adquirir, porque a maioria da população vive, as famílias vivem com o salário mínimo, quando chegam a isso, e não é possível você comprar um medicamento importado ao preço que ele chega no mercado brasileiro. Além de demora, né, para ingresso que tem todo um procedimento para você conseguir importar uma medicação, a compra dele, mesmo que você consiga comprar na farmácia já interna aqui, é um custo muito alto. Quem consegue comprar uma medicação custa R$2.000, né? A média, dependendo da dose que uma família vai utilizar, é inviável para a maioria da população. O que a gente está fazendo é exatamente para que a população possa ter direito, sim, a uma saúde com dignidade, a medicação, não só a saúde, como a medicação, com acesso facilitado. Não adianta a gente só falar assim, o SUS é obrigado a entregar.
o SUS é obrigado a entregar, mas enquanto a gente não tiver norma que regularize isso, vai ficar inviável daqui a pouco para que o SUS entregue, porque como é que ele vai puxar isso, né, no orçamento público para ele custear a importação desses produtos, enquanto a gente pode produzir aqui no Brasil um custo muito menor, e aí não sobrecarrega o SUS e as famílias, uma boa parte da família vai poder consumir, vai poder comprar. Então, o trabalho que a gente vai fazendo de conscientização junto com os médicos, que é tão importante, demonstrando que realmente sim faz efeito para diversos tratamentos, que a gente precisa ter os avanços científicos e para avançar cientificamente, inclusive porque também para fazer as pesquisas científicas a gente esbarra na legislação, porque você não pode plantar aqui, então como é que você vai ter acesso à matéria-prima para desenvolver a pesquisa? Né? Tem que importar, entendeu? Então nem todo mundo tem acesso a isso. Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Vamos multiplicar esse conhecimento, peço a todos que estão assistindo agora, multiplique esse conhecimento, discutam, se você não concorda, se você ainda tem dúvida, pesquise, procure se informar, porque só assim que a gente vai vencer esse preconceito, só assim que a gente vai conseguir quebrar essa barreira e poder realmente dar acessibilidade a toda a população. Agradeço a presença de todos aqui, agradeço mais uma vez a presença dos nossos palestrantes aqui, Dr. Lucas, Dra. Monique, Dr. Eudes, é sempre um prazer. Lembrando a vocês que amanhã, no mesmo horário, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos ainda continuidade desse seminário, e aí convido a todos que participem também com relação a isso, para a gente poder fazer o fechamento da Semana Jurídica falando de cannabis. Agradeço mais uma vez a todos, muito obrigada. Agora só entrega de certificado, agradecendo mais uma vez a participação de todos aqui, todo mundo escure, por favor. Doutora Monique Xavier. Doutor Eudes Lucas.